Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular. O meu nome é Miguel e nessa semana vamos falar a respeito da oração eficaz. O que a Bíblia fala a respeito da oração? E mais do que isso, a respeito da oração que é eficaz. Eu creio que eu e você, quando nos achegamos a Deus, quando dobramos o nosso joelho, quando nos dirigimos ao nosso Pai, nós lançamos sobre Ele as nossas petições, os nossos clamores e esperamos receber uma resposta dele. E a Bíblia nos ensina que Deus ele sempre responde às nossas orações. O fato é que algumas orações são respondidas de forma positiva, outras a resposta é não. E algumas vezes Deus simplesmente pede que nós nos aquietemos e esperemos nele. Pois bem, à luz da Bíblia, nós vamos entender algumas questões a respeito da oração eficaz. Vamos ver o que Tiago, o irmão de Jesus, escreveu no capítulo 5, dos versículos 15 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: "E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e meio não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos." Muito bem, esse é um texto que fala especificamente a respeito da oração. Vamos entender, então, alguns passos aqui para uma oração eficaz. Bem, diante daquilo que lemos aqui, a primeira perspectiva que devemos ter a respeito da oração é que ela deve ser feita com fé. Vamos ler aquilo que o próprio Jesus disse e foi escrito por Mateus. Mateus capítulo 21, dos versículos 21 e 22. Jesus vai dizer o seguinte: Jesus respondeu: "Eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão." Então precisamos entender que o primeiro passo fundamental é a fé em Jesus. Ele é um Deus vivo, é um Deus que ouve e que atende às nossas orações. Em segundo lugar, aprendemos que a honra, ela é também algo fundamental para que a nossa oração seja eficaz. Vamos ver o que o apóstolo Pedro escreve na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 7. E aqui ele vai falar especificamente a respeito da honra do marido para com a sua esposa. A palavra de Deus diz assim: "Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações." A palavra do Senhor diz que a falta de honra do marido para com a esposa impede com que as nossas orações cheguem até os céus. Então, esse é o segundo passo. O terceiro, uma oração eficaz, ela precisa partir dos lábios de alguém que se santificou no Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 59, 2. "Mas as suas maldades", em outras versões, "mas os seus pecados separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá." Esse é outro aspecto fundamental da vida cristã, a santidade. A santidade é um caminho pelo qual nós precisamos seguir de forma obrigatória e não opcional. Um outro aspecto importante no texto que lemos é que Tiago faz menção a respeito de Elias, e Elias havia orado com fervor. Esse fervor não necessariamente é uma oração em um tom mais alto de voz, não é uma oração efusiva. A oração com fervor
significa uma oração perseverante. Podemos muitas vezes orar de forma a expressar apenas alguns gemidos, mas se isso for feito com perseverança, será considerado aos olhos de Deus como uma oração fervorosa. E é isso que a palavra de Deus diz aqui. Diz que Elias orou com fervor, ou seja, Elias orou com perseverança. Aprendemos também que precisamos orar de acordo com a vontade de Deus. E isso, meu irmão, meu amigo, pode soar até meio óbvio. Orar de acordo com a vontade de Deus. Mas precisamos compreender que muitas vezes a nossa oração não é respondida. Ela não apresenta a eficácia que gostaríamos que ela tivesse, porque ela está em desacordo com a própria vontade de Deus. E aqui eu aprendo que eu preciso estar sintonizado, alinhado com aquilo que está no coração de Deus. E eu aprendo a respeito do coração de Deus através da palavra dele. Primeira Epístola de João, no capítulo 5, nos versículos 14 e 15, vai dizer o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouvirá. E sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos que a oração eficaz precisa, então, estar alinhada com o coração de Deus. Aprendemos também que a oração ela deve ser feita em nome de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o único mediador entre nós e o Pai. Por isso, a oração deve ser feita em nome de Jesus. Algo precioso aqui também são as motivações das nossas orações. Tiago, no capítulo 4, versículos 2 e 3, vai dizer que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para gastar em nossos prazeres. Isso é algo precioso. Qual é a motivação do nosso coração? Por que temos nos dobrado diante de Deus e pedido algo? Se a nossa motivação for pura, por certo, Deus ele nos atenderá. Aprendemos também que a nossa oração deve ser feita com confiança. Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, vai dizer assim: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A confiança, então, é outro aspecto fundamental. A nossa oração deve ser feita com confiança, a confiança de que temos acesso ao trono de Deus através do caminho pavimentado pelo sangue de Jesus. Também, algo importante na oração é o perdão. O próprio Jesus vai dizer que se nós não perdoarmos uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as nossas ofensas. Isso está escrito em Mateus, no capítulo 6, no versículo 15. Aqui Jesus é muito enfático em dizer que se eu não sou capaz de perdoar o outro, também não serei perdoado por Deus. E isso cria uma barreira para que a minha oração não chegue até o trono de Deus. E por último, meus irmãos, precisamos orar em concordância, em unidade. Olha o que a palavra de Deus diz. O próprio Jesus vai dizer em Mateus capítulo 18, versículos 19 e 20, vai dizer assim: também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que estás no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aqui, meus amigos, meus irmãos, nós aprendemos que a concordância, a unidade é capaz de mover os céus e a terra. E depois de tantas condicionantes, o meu e o seu coração pode ter ficado pesado, imaginando que uma oração eficaz é algo muito difícil. Na realidade, meu irmão, meu amigo, o que o Senhor pede de nós é que estejamos sintonizados com Ele. Ele quer que rasguemos o nosso coração diante dele, em verdade, em amor, crendo que Ele é um Deus bom,
Ele é um Deus que ouve e que atende às nossas orações. Por isso, essas condicionantes, elas não são um impeditivo, mas pelo contrário, são um estímulo para que você se achegue diante de Deus pelo caminho trilhado por Jesus e encontre nele a resposta que você procura para uma oração eficaz. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal ou entre em contato conosco pelo ensino@alameda.org.br. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.